Eu quero orar com você, aí mesmo sentadinho no seu lugar, quero orar com você antes da gente ministrar a palavra. Então Jesus disse assim: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, quem crê que o reino de Deus já chegou? Então, irmãos, nós podemos expulsar demônios pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, amém, queridos? Jesus diz, a Bíblia diz assim, que ele foi para Galileia, pregando nas sinagogas, então ele pregava, e também expelindo os demônios. Ah, mas era Jesus. Mas olha o que diz, ele designou os discípulos para estarem com ele. Quantos são discípulos aqui? E para os enviar a pregar e a expulsar os demônios com autoridade. Ou seja, o que ele fazia, pregar e expulsar demônios, é para a gente fazer, amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo querido, na autoridade do nome de Jesus, nós amarramos todo o poder das trevas, Senhor, porque está escrito, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então as obras do diabo já foram destruídas, porque Jesus já se manifestou. Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus e nos enviou para fazer a mesma coisa. Nós estamos aqui hoje tomando posse da nossa autoridade, porque nós somos embaixadores aqui em nome de Cristo. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor já nos deu toda a autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Então nós proibimos qualquer tentativa de Satanás de nos distrair, de roubar a semente preciosa, a semente da palavra. Está proibido, Satanás, está proibido, em nome de Jesus. Declaramos que nós estamos livres para receber essa palavra, e não somente recebê-la, mas colocá-la em prática na nossa vida, produzirmos frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê no que você orou, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, só tenho 26 minutos, mas eu tenho uma palavra breve, mas poderosa para compartilhar com vocês. Êxodo 12, 14 diz assim, presta bem atenção na leitura, concentre aqui, diz assim: comemorem esse dia como festa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Até quando é para comemorar a Páscoa? Para sempre. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que ritual é esse? Que festa é essa que vocês estão comemorando? Que é isso? Respondereis assim: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, então, queridos, é muito poderosa essa palavra. Inclusive eu estou chamando essa palavra assim, Páscoa, a mensagem. Porque eu estava vendo o quanto que a Páscoa carrega uma mensagem muito poderosa, muito poderosa. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque vocês conhecem bem a história. Havia um juízo de Deus sobre o Egito, que representa o mundo ali, não é? Então os primogênitos seriam mortos ali no dia 14 de Nissan, naquele mês, naquele dia, estava marcado, data e hora, meia-noite. Então o anjo da morte entraria na casa dos egípcios e mataria os primogênitos por causa do pecado, né? Imagina que o faraó mandou matar os meninos de 2 anos para baixo de uma forma tão covarde, né? Então o mundo estava debaixo daquele juízo do pecado, irmãos, e não tinha remédio. Aliás, só tinha um remédio, que era o seguinte: só tinha uma saída para eles. Então era para eles matarem um cordeiro de 1 ano, macho, detalhe, perfeito, ele não podia ter nenhum defeito, nenhuma mancha, tinha que ser um cordeiro perfeito. Mas não somente isso, eles deveriam pegar aquele sangue, colocar numa bacia, e depois pegar o sangue, passar na porta da casa. Então, aonde eles passassem o sangue, o anjo não poderia entrar. Muito tremendo isso. E a Bíblia diz assim, Êxodo 12, 13, quando eu, o Senhor, vir o sangue, passarei por sobre vós. Então, eles não precisavam sentir nada, entende? Eles não precisavam sentir nenhuma emoção, nenhum calafrio, nenhum arrepio, nada disso. Eles só precisavam crer. Eles não precisavam nem ver o sangue, quem estava dentro da casa, nem precisava ver o sangue. Só quem tinha que ver o sangue era o Senhor.
e onde ele visse o sangue daquele cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, então ele passaria ali, o anjo passaria ali e não morreria ninguém ali. Agora, tem um paralelo tremendo com o Novo Testamento, porque olha só o que diz em 1 Coríntios 5:7, eu quero que você me acompanhe. Diz assim: a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em holocausto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, a nossa festa da Páscoa está pronta. Na verdade, ela já está concluída. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, queridos? Então, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu lá no Egito, não é? 3 coisas que aconteceram lá por causa da morte, por causa do sangue desse cordeiro. Eu quero fazer um paralelo com o Novo Testamento, na nossa vida, o que aconteceu na nossa vida com a morte de Jesus. Amém? Quem está pronto? Glória a Deus. Então vamos ver. A primeira coisa aqui que a gente vai ver na história ali de Israel. Então, a Páscoa é a virada na vida. Você pode repetir isso bem forte, com fé. Grita aí. Vamos entender isso aqui, irmão, por isso que eu estou dizendo que a Páscoa é uma mensagem muito poderosa. A gente precisa entender isso, né? Olha só o que aconteceu. Êxodo 12:2. Quer ver? Me acompanha aqui no telão. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Olha só. Será o primeiro mês do ano. Então, na verdade, o que aconteceu ali no Egito? Eles estavam naquele dia 14 de Nissan, né? E aí Deus falou assim: olha, esse mês aí, o dia 14 de Nissan, que é a Páscoa, que vocês vão celebrar a Páscoa, que vocês vão colocar o sangue na porta, que o anjo não vai conseguir pegar vocês, matar vocês, os primogênitos. Esse dia aí, daqui para frente em Israel, é o primeiro dia do ano. Quem está me entendendo? Inclusive, a festa da... Por que a nossa festa da Páscoa é agora, em abril? Qual é a razão disso? Porque agora é a festa da Páscoa em Israel. Inclusive, no dia 10 do nosso mês de abril aqui, no dia 10 de abril nosso, foi o primeiro dia do ano deles lá. Porque a partir daquele dia, a partir da Páscoa, o primeiro dia do ano em Israel é esse aqui. Quem está me entendendo? Quer dizer, um início, um novo calendário, um novo tempo, uma nova vida. Zerou o cronômetro. Então, irmãos, a Páscoa era o memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida, uma vida livre. Quem está me entendendo? Isso é tremendo demais, porque olha o paralelo com o Novo Testamento. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando você recebeu o sangue do Cordeiro, quando você creu na morte de Jesus no seu lugar, te substituindo, olha só que tremendo, irmãos. Porque, veja bem, eu digo assim, que teve morte na casa dos egípcios e teve morte na casa dos israelitas. Sim ou não? Teve morte. Só que na casa dos israelitas, o que foi que morreu? Um cordeiro. E o que morreu na casa dos egípcios? O primogênito. Então, por que não morreu o primogênito na casa dos israelitas? Porque o cordeiro substituiu. Muito tremendo isso. Porque o salário do pecado é a morte, não tem jeito. Então, alguém tinha que morrer. Né? O pecador, na verdade, tinha que morrer. Mas aí o cordeiro morreu no lugar dele. Isso é tremendo. Então isso aconteceu lá no Antigo Testamento, mas vale para nós agora. Amém, queridos? Então, uma nova vida, um novo tempo, zerou o nosso calendário. Quem está me entendendo? Não é? Nós saímos do império das trevas e passamos para o reino do Filho amado, aleluia. Aconteceu um novo nascimento dentro de nós, né? Uma nova natureza. É por isso que agora, quando a gente peca, a gente fica com aquele peso, né? Que a gente fica ruim, a gente fica mal, porque a gente tem uma nova natureza. O nosso espírito, que estava morto, ressuscitou, e o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Temos uma vida abundante, somos morada do Espírito Santo, temos autoridade em nome de Jesus, somos filhos agora, fomos feitos filhos, temos vida eterna, aleluia. Tudo mudou, amém, queridos? Porque é Páscoa, aleluia. Quando que é Páscoa, pastor? Hoje, todo dia é Páscoa para nós. Todo dia, irmãos, a gente tem que tomar posse dessa Páscoa, do sangue na nossa vida, e Satanás não pode nos tocar. Ele diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca, aleluia. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Sabe,
A gente deveria, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A gente deveria levar mais a sério a Páscoa, não é? Puxa vida, a gente deveria fazer uma ceia de Páscoa ali. Não precisa fazer todo esse ritual, nada disso. Mas sabe, fazer um jantar especial ali com a família e tal. E aí falar para os nossos filhos o que é que está acontecendo. Nós estamos celebrando a Páscoa. Está escrito aqui, eu li para vocês, não é? Quando os filhos de vocês perguntarem, olha, o que é isso? O que é que a gente está celebrando? É aniversário de quem hoje, mamãe? Né? Aí a gente vai dizer para eles, não, nós estamos comemorando a Páscoa. Aí nós vamos contar a história do cordeiro, não é, que foi morto para a remissão dos pecados ali. A gente vai ler a história para ele. Ah, mãe, que legal. E aí a gente vai dizer, olha, então Jesus é esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus morreu pelos nossos pecados e nós tomamos posse disso pela fé, nós recebemos isso. Tudo o que Israel recebeu ali no Egito, nós recebemos também, vida nova, é a primeira coisa, aleluia. É um momento de ensinar, e eu vejo que muitas casas de crentes ainda alimentam a história do coelho, do chocolate, e não sei o quê, o coelhinho da Páscoa, para criar, meu Deus do céu, oh Jesus, tenha misericórdia de nós, quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, qual é a primeira coisa, grita aí para mim, que a Páscoa fez lá? Uma virada na vida, um momento, um novo tempo. E para nós aqui, o que aconteceu? Uma virada, novo tempo, vida nova. Amém, queridos? Nada de Egito, já saímos do Egito. Estamos vivendo agora, exatamente agora, no reino do Filho do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, a segunda coisa aqui que aconteceu com eles e também com a gente. Então, a Páscoa revela que Deus quer salvar toda a nossa família. Qual que é a primeira coisa? Uma virada na nossa vida, tudo novo, vida nova, novo tempo, ok? Novo calendário, aleluia. Qual que é a segunda coisa? A Páscoa revela que Deus quer salvar toda a nossa família. Por isso que eu acho assim muito fantástica essa mensagem, irmão. Olha o que diz aí Êxodo 12, versículo 3. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, o mês de Nissan, cada pai de família, grita aí os varões aí, só os varões, cada pai de família, não é? Então olha só que a responsabilidade era do pai. Eu acho tremendo demais isso, irmão. É uma restauração do sacerdócio. Olha só, diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um cordeiro para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Agora olha só, irmãos, tudo gira em torno da família, né? Porque era uma atribuição do pai da família, do varão, não é? Porque eu vejo assim na nossa sociedade, os pais passando muito a vida espiritual dos filhos para a mãe, não é? Para a mãe, ou então para a escola, entende? Para a igreja, não é? Às vezes, até uma vez eu flagrei uma situação assim, o pai mandando o menino para a igreja, vai para a igreja. Aí o menino, eu não quero ir para a igreja, papai, eu quero jogar. Vai para a igreja, rapaz. E o menino acabou indo. Só que ele não foi o pai. Entende? Alguém levou ele, o vizinho levou ele. Né? Quer dizer, você vê. Então, o pai que não se responsabiliza, né, pela vida espiritual dos filhos. Uma tragédia isso, né, irmão? E está interessante aqui que, se o cordeiro fosse grande demais para aquela família, né? Cordeiro grande demais para a família, então eles deveriam chamar uma outra família e deveriam comer juntos. Olha só que legal. Então a Páscoa era comida, o cordeiro da Páscoa era comido na família, e se o cordeiro fosse grande, chamava uma outra família. Olha só que legal. Então Deus quer não só salvar o Miracildo, mas Ele quer toda a descendência do Miracildo. Ele quer a família do Miracildo, os descendentes do Miracildo. Então a Páscoa mostra que a família está no centro do projeto de Deus, né? Então a salvação da família exige a diligência dos pais. Quando eu falo pais, eu estou falando especialmente do varão. Amém? Imagina um pai de família, que aí ele já sabe, a responsabilidade é minha. Eu que tenho aqui atrás desse cordeiro, né? 10 dias, no 10º dia, escuta bem, dia 10. Por que dia 10? Se a festa era no dia 14? Porque durante 4 dias, a lei dizia, que os sacerdotes iam supervisionar aqueles cordeiros, para ver se eles estavam realmente no padrão, para ver se não tinha nenhum defeito.
Então era a responsabilidade daquele pai. Imagina, irmão, esse pai que vai pegar qualquer um. Não, esse aqui está muito caro, eu vou pegar esse aqui que está mais ou menos. Imagina, ele sabe que não pode. Ele sabe que se ele pegar um cordeiro com defeito, o sangue desse cordeiro não vai cumprir a missão dele. Olha só, é responsabilidade do varão. E outra coisa, imagina o filho, 11 horas da noite, pai, vou sair com a galera, não sei para onde. Imagina um pai desse que vai dizer o quê? Você é meu primogênito, rapaz. Se você atrasar, se você chegar aqui, Deus falou uma coisa, ele vai cumprir. Deus cumpre o que ele diz. Quem está me entendendo? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, Deus vai ter misericórdia no final. Sabia que tem uma doutrina, né, que ensina que todo mundo vai ser salvo na verdade, né? Que Deus está falando isso e tal, mas é só para dar uma ameaçada na galera. Que no final ele vai dizer, rapaz, ele é bom demais, ele é amoroso demais. Sabia que tem isso? Né? Tem uma doutrina que ensina, chama-se de universalismo, né? Nem te aconselho ir pesquisar isso, que é uma pura heresia. E aí, irmão, já pensou? Se Deus disse que quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado, vai brincar com isso, vai, né? Se ele diz que é meia-noite do dia 14 de Nissan e o menino quer sair 11 horas para passear, então é responsabilidade desse pai dizer para ele o quê? Não, irmão, que isso, rapaz? Esse mundo está sob juízo, rapaz. Onde que você vai? Não, você vai ficar aqui comigo. Então, Deuteronômio 6,6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno para o pai, estarão no teu coração, olha só, e tu as inculcarás aos teus filhos. Então isso aqui é para o pai, para nós sacerdotes. Então estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde primeiro? No coração do papai. O papai só pode inculcar no filho o que está no coração dele. O pai só dá o que ele tem, ele só ensina o que ele sabe. Quem está me entendendo? Então é responsabilidade do pai cuidar da vida espiritual dos seus filhos. E a mãe? A mãe, ela vai ser a auxiliadora idônea no processo. Ela vai ajudar, talvez ela tenha mais tempo com os meninos, mas quem está me entendendo que o pai é o chefe? Que Deus vai cobrar do pai, né? A Eva foi lá, conversou com a serpente, acabou comendo o fruto. Com quem Deus foi prestar conta depois? Com Adão, não é? Então Deus lida com a autoridade que ele constituiu, amém, querido? Eu acho tremendo na Bíblia, irmãos, isso é muito forte no Novo Testamento também, quando a Bíblia diz que quando o Paulo e o Silas estavam presos e teve aquele terremoto, quando o carcereiro viu tudo aquilo, todo mundo liberto, e ninguém saía de perto do Paulo, não é? Os presidiários lá, todos ficaram com o Paulo. Paulo disse, pessoal, fica todo mundo aqui comigo, ninguém foge, fica todo mundo aqui. O carcereiro ficou tão impactado com aquilo que ele disse para o Paulo e se prostrou nos pés do Paulo e disse, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Não é? Ele entendeu, e o Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então Deus não quer que só que você seja salvo, Ele quer salvar a sua família. Então se eu crer, minha família é salva automaticamente? É lógico que não, irmãos, não é? É lógico que não. Nossos filhos vão ter que tomar a decisão, mas é claro que um pai salvo, um pai que ama a palavra, um pai que tem o temor de Deus, irmãos, ele não vai negligenciar a salvação dos filhos dele. Quem está me entendendo? Amém? Muito forte, né? Quando o Pedro chegou na casa do Cornélio, lá em Lucas 10, né? Quando o Pedro chega lá para pregar a palavra, o Pedro tomou um susto. Toda a casa do Cornélio estava lá, sentadinho, esperando para ouvir a pregação do apóstolo Pedro, né? Então o Cornélio recebeu a mensagem do anjo, vai lá, manda chamar o Pedro na casa do Simão Curtidor, que ele vai te dizer o que você vai fazer. Aí o Cornélio poderia mandar o cara e depois, senta aqui no meu escritório e vamos conversar. Não, irmão, ele reuniu a família dele, quem está me entendendo? Não é? Ele reuniu a família dele para receber a palavra de Deus. Então qual que é a primeira coisa aqui? Fala para mim. O que aconteceu na Páscoa dos judeus lá, dos israelenses? Uma virada. Então a Páscoa é essa virada. A nossa Páscoa também foi uma virada na nossa vida. E a segunda coisa que aconteceu, o que é? O que é que Deus quer? O que é que Ele quer salvar? A nossa família. E de quem é a responsabilidade principal? Papai. Aleluia. O sacerdote. Glória a Deus. E o último lugar para a gente orar. Então, a Páscoa é o poder de Deus em nós para a nossa jornada. Isso aqui também é tremendo demais, irmãos. Diga comigo, a Páscoa é o poder de Deus em nós para a nossa jornada, né? Então, você sabe que a Páscoa é Cristo, né? Eu li para você aqui logo no começo, né? A nossa festa da Páscoa está pronta, agora Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, Jesus é a nossa Páscoa. E veja bem,
A Páscoa, então, Jesus, a Páscoa é o poder de Deus em nós para a nossa jornada. Olha aí, Êxodo 12:8, quer ver, me acompanha. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, tem muita revelação aqui. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Interessante, agora presta bem atenção nisso aqui, irmão, para a gente contextualizar com o Novo Testamento. Então ali, não bastava só eles terem um animal perfeito, ok? Eu tenho um animal perfeito aqui, top, de um ano, perfeito, não tem nenhum defeito, nenhuma manchinha, perfeito, beleza. Não bastava só ele estar morto, não bastava só eles pegarem o sangue na bacia, não bastava só eles passarem o sangue na porta, beleza. Faltava mais uma coisa, o que era? Quem me ajuda baseado no que eu li? Comer a carne assada no fogo. Então eles precisavam se alimentar. Por quê? Porque, irmãos, eu vejo muito isso aqui, ó. Às vezes, vocês estão percebendo 3 fases, né? Então, aquela fase da conversão, não é? Quando o cara recebeu o sangue, quando ele creu no sangue, na morte de Jesus no lugar dele, é bem aqui, tá? Primeiro, eu falei, foi o primeiro ponto que eu falei, né? Muitos passam por essa fase. Beleza, aceitei Jesus, entendi. Rapaz, o Cordeiro morreu no meu lugar, eu que tinha que morrer, o salário do pecado é a morte, Jesus morreu no meu lugar. Beleza, eu aceito isso, eu recebo isso, tá bom. Só que aí começa a caminhada dele, né? Aí ele começa a trabalhar com a família dele ou não, ele começa a querer alcançar os amigos dele ou não. Se realmente ele teve uma conversão genuína, o temor de Deus vai estar no coração dele, ele vai querer alcançar os filhos e a família. Quem está comigo? Aí, ele continua na jornada dele. Aí eu vejo que muitos irmãos, muitos, não se alimentam do Cordeiro na sua jornada. Quem está comigo aqui, ó? Não é? O grande segredo para eles conseguirem chegar era essa comida sobrenatural, que era aquele Cordeiro. Está entendendo? Então, não era só o sangue, eles precisavam comer a carne do Cordeiro. Aquela carne do Cordeiro não era só uma comidinha para eles ficarem de barriguinha cheia, não. Tinha algo sobrenatural ali, para eles darem conta da caminhada no deserto. Irmão, eu vejo que tem muita gente que aceitou Jesus, até começou a se envolver com a sua família, começou a pregar o evangelho na família, mas na caminhada deixou de se alimentar do Cordeiro. Não é? O que é se alimentar do Cordeiro? É ter um relacionamento com a palavra dele. Porque a Bíblia diz assim, olha, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então Jesus é a palavra, não é? A revelação que João teve de Jesus, aí ele viu que na coxa dele estava escrito a palavra de Deus. Entende? Então Jesus é a palavra. Então se eu deixo de me alimentar do Cordeiro, eu enfraqueço na minha caminhada no deserto. Eu não chego. Eu volto, eu canso, eu adoeço. Vocês sabem que ninguém adoeceu, né? Por esses 40 anos não teve, já pensou? Ninguém adoeceu, que loucura, que milagre, não é? Por quê? Porque tinha algo sobrenatural neles, amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha o detalhe aqui, ó. Naquela noite, comerão carne assada, beleza, o Cordeiro. Agora olha só, os 2 detalhes importantes. Como é que a gente come esse Cordeiro, pastor? Com pães asmos e ervas amargas. O que significa o pão asmo? É o pão sem fermento, não é? Ou seja, por que o fermento é associado na Bíblia com o pecado, né? Porque na verdade o fermento é uma mentira. O fermento é uma mentira. Você pega a massa, aí você coloca o fermento, aí ela cresce, mas ela não cresceu na verdade, né? O fermento tem gotículas de ar que faz com que a massa cresça. Mas não mudou a quantidade de comida ali, não é? Puxa vida, como que esse bolo cresceu, olha só, não é? Que vantagem que eu tive, eu coloquei só um pouquinho de bolo, olha o bolão, na verdade é um bolo cheio de ar, né? Então o fermento é uma mentira. Então nós temos que comer o Cordeiro, irmãos, sabe, com pureza, comer o Cordeiro sem misturar com muita, eu nem vou pontuar as coisas que às vezes a gente mistura com um monte de coisa humana, né? A gente mistura a Bíblia com um monte de coisa humana. Entende? E a gente não procura se alimentar a palavra diz? A palavra diz, então eu acredito. Não, mas a gente dá uma melhorada nela, com as coisas do mundo, não é? Então, primeira coisa então era para comer sem fermento. Outra coisa importante, para comer com ervas amargas. O que eram as ervas amargas? Era só um pouquinho de erva amarga, não é? Não era muita coisa não,
Para a criança, quando perguntasse, papai, mas eu queria o meu cordeiro sem erva, eu não gosto dessa erva amarga, né? O pai ia dizer, não, meu filho, tem que comer com a erva amarga. Mas por quê, papai? Porque a erva amarga é para a gente lembrar da dura servidão do Egito. Ela não tem que prevalecer, quem tem que prevalecer é o sabor do cordeiro, mas aquele gostinho ali da erva amarga é para a gente lembrar do que a gente passou lá e que a gente não quer mais voltar para lá em nome de Jesus, amém, queridos? Outra coisa, não podia sobrar nada da carne, nada deixareis dele, do cordeiro, até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Por que Deus mandou queimar o que sobrasse? Porque senão eles iam querer carregar comida para o deserto. E Deus falou que era para eles saírem muito rápido, olha. Desta maneira comereis lombos cingidos, ou seja, arrumados, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, como que eles tinham que comer a Páscoa? Todo arrumados, para quando Deus dissesse agora, eles sairiam. Então, Deus falou assim, o que sobrar, queima. Porque senão eles iam querer levar, com medo de faltar, e se faltar comida no deserto. Então o que Deus estava dizendo era, eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir as necessidades de vocês, vocês não precisam carregar as coisas do mundo com vocês. Eu temo, irmãos, porque às vezes, a pessoa aceitou Jesus aqui, mas na caminhada dela, ela começa a carregar um monte de coisa do mundo, não é? Ela não larga aquelas coisas do mundo, sabe, aqueles paliativos do mundo, que são ilusões na verdade, igual a mulher do Ló, né? A mulher do Ló, o anjo diz, olha, vai queimar a cidade, vai destruir a cidade, o juízo de Deus vem sobre a cidade, vamos sair daqui. Aí todo mundo sai e tal, o anjo pega todo mundo pela mão para pegar, mas a mulher do Ló, mas a minha casa estava tão linda. Aí volta, e esse carro, como que eu vou deixar esse carro? E essas coisas, meu Deus, virou uma estátua de sal. Deus disse, quer ficar aí? Então fica, fica para sempre, não é? Sabe, irmãos, então nós precisamos dessas três coisas, nós precisamos entender que a Páscoa, ela está nos ensinando essas três coisas. Quem consegue me lembrar aí? Primeira coisa, virada na minha vida, tudo mudou, tudo se fez novo. Deixamos o Egito para a nova vida. O que mais? Deus quer minha família. Responsabilidade principal do pai. E que mais? Não estou ouvindo. Então nós precisamos nos alimentar do cordeiro todo dia da nossa vida, irmãos. Todos os dias da nossa vida. Comer o cordeiro. Acorda bem cedo de manhã, alimenta do cordeiro, porque nós estamos nessa caminhada para nossa Canaã, amém, queridos? Nós precisamos dessa força sobrenatural. Não mistura a palavra com as coisas do mundo, não se prenda nesse mundo, não fique carregando coisas do mundo, porque o Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades, amém, queridos? Olha aí, 0-0, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Agora daqui a pouquinho nós vamos ter as